A Rádio Socesp recebe nesse momento o coordenador do Hands-On, Miguel Antônio Moretti. Doutor Miguel, antes da gente entrar na pauta do Hands-On, eu queria falar um pouquinho sobre intercardio. Te interrompi aqui para trazer para o estúdio da Rádio Socesp. Você me disse que já está preparando o intercardio amanhã, no último dia do congresso, sábado. O que tem de novidade? Olha, o intercardio é aquela competição entre os alunos, os alunos das ligas de cardiologia das diversas faculdades do estado de São Paulo e do Brasil. Nós teremos 11 ligas que vão estar numa gincana sobre coisas relacionadas à cardiologia. Então, pergunta de conhecimentos gerais, interpretação de exames, solução de problemas clínicos. A gente vai ter um escape Zoom para eles, a gente vai ter perguntas sobre Socesp. Vai ser muito bacana, uma competição que a gente faz todo ano desde 2016. Que a gente vem fazendo essa competição entre eles. Vai ser muito bacana. Que legal. Legal para quem vai participar e os cardiologistas mais antigos para poder assistir. Você falou muito bem. Nas outras edições, nas edições anteriores, a gente viu muito cardiologista indo lá para ver as perguntas, para ver se ele saberia responder, se ele se embananaria nas respostas ou não, como é que seria isso. E está indo muito bem nas outras vezes. Espero que dessa vez a gente também tenha um público grande aí, um pessoal para lá prestigiar. Provavelmente muitos professores vão puxar a orelha dos seus alunos. Você pode ter certeza que os professores ficam lá para saber se a gente fez a pergunta certa, se a resposta está certa mesmo, se tem dúvida. Na hora de competição vale tudo, né? Ninguém acaba esse negócio de amiguinho para cá, amiguinho para lá. Não, na hora da competição tem competição mesmo. Que legal. Imperdível, então. Você que está nos assistindo, não deixe de prestigiar o intercardio amanhã. Se você é estudante, se você é residente também? Não, só estudante. Se você Mas o residente pode prestigiar. O residente pode ir lá para tirar um sarro do colega estudante. Ou fazer de conta que sabia a resposta. Verdade, verdade. Bom, agora vamos entrar no assunto do hands-on, né? Ok. Você me trouxe uns dados importantes do DataSUS. Cerca de 80% das internações em hospitais no Brasil inteiro são por emergência. Em relação aos gêneros, 84% dos homens são internados por emergência, as mulheres 80%. É possível baixar esse índice? Olha, eu diria que sim, esse índice é possível de ser baixado. E eu daria dois caminhos para a gente abaixar esse índice. O primeiro caminho seria melhorando o trabalho de prevenção da doença cardiovascular. Quer dizer, se eu consigo prevenir a doença cardiovascular, eu vou diminuir a incidência da ocorrência de eventos. Ótimo, mas quando eu falo em prevenção, eu também necessariamente falo o indivíduo ir ao consultório do médico e não ir ao pronto-socorro, porque o brasileiro tem essa mania de ir ao pronto-socorro e não ao consultório. Muitas vezes por problemas de agenda, que ele não consegue marcar, ou porque não tem como marcar, ou porque demora, ele acaba indo parar no pronto-socorro. Então, se a gente resolver a questão das agendas, de estimular o paciente a ir no consultório, fazer suas consultas de rotina, e estimular a prevenção, a gente diminui não só a internação, como as emergências por doença cardiovascular. Bom, então você falou num ponto importante aí, que é a prevenção, né? Quando a gente olha os números em relação aos gêneros, ao gênero, homem, 84%, quase 85% das internações, mulher, 80%, para nós leigos sempre fica aquela imagem que a mulher é mais zelosa com a saúde. Isso pode estar sendo refletido nesses números? Eu diria que a gente tem que parar para pensar muito bem nessa informação. Por quê? Porque a mulher parece ser mais zelosa, mas quando a gente para e pensa, o que mais mata a mulher hoje? Qual é a principal causa de morte na mulher hoje? Doença cardiovascular. Perfeito. Né? E por que às vezes a gente não dá essa atenção? Porque não se faz o diagnóstico. Porque muitas vezes a mulher negligencia os seus sintomas, ela acha que não tem nada. Ela acha que isso aqui não é nada, o que eu estou sentindo não é nada, vai passar, etc. E ela fica mais negligencia essa situação. E, além disso, a mulher, quando vai no pronto-socorro, o próprio sistema de saúde negligencia os sintomas da mulher. Então, é aquela velha história. Quer dizer, o homem está em casa, sentiu uma dor no peito, ele sai correndo para o pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, diz que tem dor no peito, todo mundo põe na sala de emergência porque acha que é infarto. A mulher está em casa, sente uma dor no peito, ela acha que isso é um incômodo, alguma coisa que ela está sentindo diferente que vai passar. Quando ela chega no pronto-socorro com essa dor no peito, o médico olha e fala assim, isso não é nada, é só ela que está com um pouquinho de cansaço e tal. Então existe uma negligência dupla aí, que a gente precisa ficar atento. Às vezes, não é só porque a mulher se preocupa mais com a saúde, mas às vezes também porque isso acaba sendo mais negligenciado.
Perfeito. Então, homens e mulheres precisam ficar atentos às doenças do coração. Vamos falar um pouco sobre as atividades do hands-on aqui. O hands-on que você acompanha desde os primórdios da SOCESP é uma atividade tradicional na SOCESP. O que mudou do primeiro, do segundo hands-on para o hands-on agora, que tem uma área gigante, múltiplas atividades? O que diferencia os primeiros do hands-on de hoje? Acho que o que mais diferencia é o fato da SOCESP atender ao pedido do sócio, né? Porque assim, o hands-on ele foi se modificando, se moldando de acordo com aquilo que o sócio queria. Eu quero mais cursos sobre isso. Por que vocês não fazem um curso sobre aquilo? Ou a gente implementa um curso e de repente ninguém aparece, né? Ou a gente implementa um curso e ele estoura, muitos inscritos. Nem, por exemplo, esse ano nós tivemos o curso de ultrassom point of care e ecocardiografia. Faltou vaga. Ficou gente para fora que não conseguiu fazer o curso porque todas as salas estavam lotadas e a gente não tinha como aumentar mais o número de disponibilidade. Já para o ano que vem a gente já vai aumentar isso. Em compensação, teve cursos que não tiveram tanta procura assim. Então, talvez a gente diminua, ou seja, a intenção de mudar. Mas a grande mudança, quem fez foi o próprio sócio, foi o próprio congressista, a própria participação dos médicos em dizer, olha, a gente gostaria mais disso, gostaria mais daquilo. E aí, com isso, a gente foi modificando desde a época que o João Fernando começou com o hands-on e passou por tantos outros colegas, o Múcio, a gente foi mudando, isso foi sendo construído e modificado de acordo com a necessidade do sócio. Eu vi uma atividade, eu não sei se é novidade, relacionada a cuidados paliativos. É uma novidade desse evento ou vem de eventos passados? Não, essa foi uma novidade que nós introduzimos este ano, uma oficina de cuidados paliativos. Essa oficina é muito interessante, porque nem todo colega sabe exatamente o que é cuidado paliativo. E, às vezes, só a informação teórica de você fazer uma aula teórica, como houve aqui no Congresso, aulas teóricas sobre isso, mas, às vezes, a percepção do médico com o paciente. Porque, assim, uma coisa é você ver na teoria, o paciente com insuficiência cardíaca que entra em cuidado paliativo, você faz assim, 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 assim. Ok, aqui no hands-on, no nosso hands-on nesse ano, o que o colega médico teve a oportunidade de fazer? Ele entrou numa sala de UTI com o paciente internado, com o familiar do lado, e ele teve que explicar para o paciente o que era cuidado paliativo. E ele foi questionado pelo nosso ator, que era um paciente, mas como, doutor, o senhor não vai fazer mais nada comigo? O senhor vai me deixar aqui, o senhor vai me largar? Ou seja, de um lado o paciente não entende o que é cuidado paliativo, do outro lado o médico teve que explicar aquilo que ele entende por cuidado paliativo. Foi muito interessante essa sessão. E você falou uma coisa que é muito importante, que o médico tem que lidar no dia a dia, não só o paciente, mas também a informação que ele precisa passar para o familiar, né? Porque às vezes o paciente está inconsciente. Exato. Essa comunicação precisa ser dupla, Exatamente. Né? Exatamente. Tem outras atividades aqui, eu vi a CLS Refresh, ECMO à beira do leito, o eco e ultrassom que você falou, point of care, monitoração hemodinâmica. Fala um pouco dessas diversas atividades. O ECMO à beira-leito é como que você instala um equipamento que vai te ajudar a manter o paciente com um débito cardíaco, manter o paciente com um fluxo de sangue, principalmente para o sistema nervoso central, adequado, enquanto ele está aguardando algum outro procedimento, aguardando algum outro device, aguardando, por exemplo, um transplante. E isso é uma condição realmente muito, muito crítica, porque você tem que fazer a passagem dos catéteres, você tem que medir, você tem que controlar fluxo, etc. Então, nem muitas vezes não dá para você ficar ensinando isso na beira do leito com o paciente. Então, você poder ter a oportunidade de treinar no equipamento, treinar no manequim de alta fidelidade, é uma oportunidade pouquíssima. Nós tivemos também uma oficina sobre vias aéreas difíceis, porque um paciente muitas vezes chega numa condição de emergência em que você precisa ofertar mais oxigênio para ele, você precisa melhorar a oxigenação, a ventilação desse paciente. E aí o que a gente consegue, o que a gente procura? Bom, muitas vezes você tem que fazer uma intubação orotraqueal, que é colocar a cânula na orofaringe do paciente para poder ventilá-lo. Nem sempre é fácil, às vezes o paciente tem alguma alteração anatômica, às vezes o paciente está com alguma alteração funcional e você tem uma dificuldade.
E não dá, né? Se o paciente parou de respirar, você tem que entubar. E se você tem dificuldade nisso na hora, isso pode significar aí um desfecho muito desfavorável para o paciente. Então, o treinamento é feito aqui, nos modelos, nas várias situações, nos vários momentos em que isso pode acontecer. A gente trabalhou também com monitoração beira-leito, monitoração hemodinâmica beira-leito, né? Que é também uma medida comum nos hospitais de você entender como é que o seu paciente está. Muitas vezes a gente utiliza fármacos, a gente utiliza drogas que mexem rapidamente com pressão arterial, com frequência cardíaca, com a dinâmica, a hemodinâmica do paciente. Então, às vezes, para entender o que você está fazendo, quando você titula esses fármacos, se você tiver um paciente monitorado, você vai ter ele mais na sua mão, você vai ter ele mais próximo de você e você consegue fazer ajustes mais finos daquilo para poder melhorar a condição do doente. E tudo isso a gente também tem feito nos treinamentos, tem feito para o paciente treinar. E, olha, a gente fica sempre bem satisfeito e com surpresas positivas quando você vê que, ao responder um anseio do sócio, quando ele solicita aquela oficina ou quando ele elogia aquela oficina, quando você coloca, ele responde, ele vem, ele participa. E o que é interessante no hands-on é que os cursos são curtos. São cursos de curta duração. Por quê? Porque a gente não quer que o colega perca o congresso. Ele veio aqui para assistir o congresso, então os cursos são curtos e mais facilitando ele. Nesse momento aqui eu posso abrir mão dessa ou daquela aula, então eu vou lá fazer aquele curso, vou participar. E ele é voltado para o cardiologista, para o residente e também para o estudante? Para o estudante, nem tanto, mas para o residente, com certeza. E tem também outros profissionais da área da saúde que podem fazer esses cursos. Por exemplo, o curso de ECMO é aberto para o pessoal da enfermagem, que, afinal de contas, são eles que ficam ali monitorando e controlando esses pacientes. Outro curso que me chamou a atenção foi o SAVIC de consultório, né, em consultório. Eu acabei de fazer uma entrevista com o Dr. Félix Ramírez, eu tinha um número sobre insuficiência cardíaca de 23 milhões no mundo, ele falou assim, Luquete, esse número já é em 64 milhões. Então a gente vê cada vez mais aumentando o número de pessoas com insuficiência cardíaca no mundo e, obviamente, no Brasil. Me fala um pouco como foi esse curso. Esse curso, ele também é um curso bastante importante, por quê? Porque ele traz para o médico a experiência de lidar com o paciente com insuficiência cardíaca. E lidar de uma forma bem focada, bem dirigida, bem estabelecida, para que você não deixe de fazer, não esqueça e não deixe de fazer alguns procedimentos, alguns tratamentos, e também para que você não exagere no tratamento e nas orientações. Então, ele meio que organiza o processo para você poder executar. E é um curso muito prático para você usar no seu dia a dia, no seu consultório. Uhum. Ele te traz essas informações de você poder estar usando no dia a dia, no seu consultório. Então, para isso é bom. E a gente tem aí esse curso e também está bem lotado o curso e vamos ter que pôr mais vaga o ano que vem. Que bom, que bom. Bom, então vocês viram aí o hands-on com um leque, uma gama enorme de cursos para o residente, para o cardiologista ser reciclado. Doutor Miguel Moretti, muito obrigado. Imagina. Coordenador do hands-on, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Socesp. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.